Um grupo de criminosos é enviado para Marte com o objetivo de eliminar uma praga que se espalhou por todo o planeta, as baratas. No entanto, após 500 anos sofrendo forte radiação, esses insetos evoluíram e não se parecem nem um pouco com as criaturas que conhecemos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Terraformers, Missão em Marte, de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! No século 21, a fim de resolver o problema de superpopulação da Terra, a humanidade elaborou um plano de imigração em massa para Marte. A temperatura média lá é de cerca de 58 graus Celsius negativos, porém foi descoberto que liberando em sua atmosfera as reservas de dióxido de carbono que estão congeladas no subsolo, uma espécie de efeito estufa é criado, aquecendo a superfície do planeta. Para potencializar ainda mais esse plano, os seres humanos criaram estratégias para que a superfície de Marte fosse enegrecida. Dessa forma, absorveria ainda mais luz solar, aumentando rapidamente a temperatura. Para isso, musgos e outras formas de vida capazes de sobreviver nas severas condições climáticas do planeta foram enviados da Terra para lá. 500 anos se passaram desde o início desse projeto e um cientista chamado Cole, juntamente com sua assistente Sakakibara, está recrutando algumas pessoas para fazer parte de sua equipe de exploração. A mulher informa que 2 suspeitos que estavam sendo acusados pela morte de alguém se encaixavam no perfil dos que seriam selecionados para aquela viagem. Um casal, Nanao e Shokichi, fogem da polícia após cometerem um crime e acabam sendo cercados. Ao ouvir isso, Cole sai de seu veículo para recrutá-los, minutos antes da polícia disparar contra eles. O homem oferece uma excelente recompensa para que o casal embarque numa missão em Marte, na qual precisarão exterminar todas as baratas que vivem lá, e assim permitir que os humanos passem a popular o planeta. Graças ao projeto que teve início há 5 séculos, a superfície de Marte agora era bem similar à da Terra. Entretanto, para ir até lá, era necessário se submeter a uma cirurgia que possuía apenas 30% de taxa de sucesso. Porém, segundo Cole, eles tinham grandes chances de sobreviver ao procedimento. Se não aceitassem a missão, ambos seriam condenados à pena de morte, já que tiraram a vida de outra pessoa. Mas se aceitassem ir matar as baratas em Marte, seus crimes seriam perdoados. E além disso, eles ainda receberiam uma grande quantia em dinheiro. Para formalizar aquela parceria, Cole pede que eles assinem um contrato, mas Shokichi se nega a participar daquele projeto, pois não confia naquele homem. Porém, Nanao decide aceitar a missão e assina o contrato, caso contrário, tanto ela quanto seu amado iriam morrer. Para não deixar que a garota vá sozinha, Shokichi muda de ideia e também assina o contrato. Agora a vida dos dois estava nas mãos daquele cientista macabro. Algumas semanas depois, o casal e os demais tripulantes que sobreviveram à cirurgia de risco se preparam para pousar em Marte. O curioso é que todos eles eram criminosos ou tinham alguma pendência na Terra, talvez por isso aceitaram a missão. Eles teriam 39 dias para eliminar todas as baratas da superfície do planeta e então voltar para casa. Quando pousam em Marte, a primeira coisa a fazer é liberar uma cápsula contendo pesticida para exterminar os insetos que estivessem próximos à nave. Em seguida, se separam em duplas para realizar a primeira expedição. Keisuke Dojima, o capitão da Bugs 2, envia um drone para localizar os destroços da primeira nave, Bugs 1, que foi enviada para lá 10 anos antes. O curioso é que os tripulantes nunca voltaram para a Terra. Enquanto isso, do lado de fora da nave, Maria e Jin percebem que há algo errado. Apesar de terem espalhado inseticida naquele local 3 horas antes de saírem da nave, nenhuma barata foi encontrada morta. Enquanto procuravam por aquelas criaturas, Jin avista 3 monstros gigantescos e eles pareciam estar conversando entre si. O rapaz então puxa Maria para trás de uma pedra na tentativa de se esconder. Shokichi e Nanao usavam seus equipamentos para medir o grau de radiação do planeta, quando de repente uma criatura bizarra aparece diante deles. Nanao acredita que aquele seja um marciano e sugere que eles tentem falar com aquela coisa, porém antes que o casal pudesse se aproximar, o monstrengo caminha em direção a eles. De uma hora para outra, ele começa a se mover rapidamente e torce o pescoço da garota. Shokichi fica desesperado, tentando entender o que acabou de acontecer. Maria e Jin chegam logo depois e informam que aqueles monstros também pegaram a Moriki. Ao perceber que não podiam lutar com aquelas coisas, eles decidem voltar para a aeronave. Shokichi carrega Nanao com ele para a nave e promete levá-la de volta para a Terra. Quando confrontam o capitão, eles descobrem que aquelas coisas são as baratas que eles foram enviados para matar. Dojima explica que há 500 anos, quando as baratas foram enviadas a Marte, elas se adaptaram incrivelmente bem, mesmo sofrendo a forte radiação do espaço e vivendo
vivendo em temperaturas de 80 graus negativos. Essas condições extremas levaram esses insetos a evoluir em um curto período de tempo, tudo que não puderam evoluir nas centenas de milhões de anos em que viveram na Terra. Por fim, o capitão informa que o governo batizou aquelas criaturas de Terraformers. Nessa hora, Cho'Kit descobre que Cole sabia da existência daqueles monstros e mesmo assim enviou a tripulação para lá. Nesse instante, o cientista aparece em forma de holograma e os informa que durante a cirurgia inseriu em seus DNAs genes de insetos. Agora todos eles possuíam superpoderes que os permitiriam esmagar aquelas baratas. Ao final da transmissão, o capitão os apresenta o soro ativador das células de inseto e diz que o efeito dura apenas alguns minutos. Quando inserirem aquela substância em seus corpos, eles sofrerão mutação e irão adquirir habilidades especiais. Cada um deles possui uma habilidade específica, baseada no tipo de inseto com o qual foram realizados seus experimentos. Alguns minutos após a aplicação do soro, eles voltarão ao normal, mas se usassem a substância em excesso, a imunidade das células humanas entraria em choque e eles acabariam morrendo. Mina, a vice-capitã, informa que as baratas estão se aproximando da nave, então Lee, um ex-terrorista, se oferece para ser o primeiro a ir lá fora e enfrentar aqueles monstros. Seu plano era destruir todas as criaturas que estavam ao redor da nave e em seguida encontrar o ninho e exterminá-lo. Já do lado de fora da aeronave, Lee injeta o soro em seu pescoço e se transforma num inseto gigante. Sua cirurgia foi baseada no besouro bombardeiro, o qual é capaz de disparar jatos a temperaturas muito elevadas. Em escala humana, essa habilidade é equivalente ao jato de fogo de um lança-chamas. Após trocar alguns golpes com uma daquelas criaturas, Lee se prepara para libertar suas chamas. O homem faz churrasquinho de barata, porém em poucos segundos aquela coisa se regenera e parte para cima dele. Em um único golpe, a barata marciana causa uma cratera no abdômen do terrorista. Ao presenciar esse massacre, toda a tripulação entra em desespero. De repente, o inseto começa a escalar a aeronave e bate com a cabeça contra o vidro temperado. Todos acreditam que a criatura não conseguirá entrar, já que toda a nave é reforçada para ser a prova de invasão, mas ainda assim, o monstrengo rompe o vidro e se aproxima dos humanos. Cho'Kit se prepara para lutar, mas o capitão pede que o rapaz ainda não use o soro, pois o seu inseto é o mais agressivo de todos. Ao invés disso, Dodima injeta a substância em seu próprio corpo e se transforma em uma versão mutante da formiga Cabo Verde, cuja picada é a mais dolorida dentre os insetos, capaz de provocar uma dor semelhante a um tiro. Rapidamente o homem derrota a barata invasora, mas logo depois outras milhares se aproximam da nave. Mina tenta decolar, mas o sistema não responde, então Dodima ordena que o restante da equipe vá para Bugs 1, enquanto ele distrai as baratas. Ela possui o mesmo sistema que a Bugs 2, então usando parte da nave antiga, eles poderiam fazer aquela aeronave voar. Ichiro se oferece para ficar e ajudar o capitão. A batalha se inicia e enquanto a maior parte do grupo se prepara para ir até a outra aeronave, Dodima cai na porrada com aqueles monstrengos. Quando um daqueles insetos se aproxima de Ichiro, o rapaz foge. Após aplicar pela primeira vez o soro em seu pescoço, Tezuka se transforma em uma criatura abominável. Com a pressão de seu sopro, o veículo em que os tripulantes estavam se locomove a 900 km por hora. Seus poderes eram baseados no besouro escorpião. Esse animal é capaz de atirar um jato de gás para escapar de predadores, o qual o permite até mesmo caminhar sob a água. Com a ajuda do homem, a equipe se aproxima de seu alvo rapidamente. Na Bugs 2, o capitão pede que Ichiro feche os portões e descarte todo o oxigênio da nave, assim as baratas morreriam asfixiadas. Enquanto conversavam, Jin revela para Cho'Kit que Nanao contou a ele o motivo de terem aceitado ir naquela viagem. Na noite em que foram recrutados, o padrasto da garota a agrediu, como de costume. Cho'Kit, seu namorado, aparece bem na hora para defendê-la. O homem pega uma faca e tenta atacá-lo, mas o rapaz chuta seu braço, lançando a arma para longe. Enquanto discutia com aquele demente, Nanao pega a faca e o apunhala pelas costas. Para evitar que sua namorada fosse condenada, Cho'Kit pega a arma de suas mãos e começa a perfurar o corpo do homem, transferindo para si a culpa por aquele crime. Quando estavam prestes a chegar ao destino final, a equipe se depara com um tsunami de baratas vindo em sua direção. Eles se preparam para o impacto e conseguem atravessar a barreira, mas Tezuka, que estava ao lado de fora do veículo, fica gravemente ferido. Logo à frente, uma segunda onda se aproxima. Maria é um besouro arco-íris, dotada de uma couraça capaz de se camuflar em qualquer ambiente, e Sorai, o besouro de ferro.
possui uma das couraças mais resistentes dentre os insetos. Elas se voluntariam para proteger Tezuka contra o próximo ataque. Juntas, as garotas formam um escudo atrás do homem e impedem que ele receba novos ataques. Após atravessar a barreira, o veículo capota e tanto Tezuka quanto as meninas são enviados para longe. Todos os que estavam dentro do tanque desmaiam e o piloto automático é ativado. O veículo segue caminho, deixando o trio para trás. As baratas mutantes se aproximam deles e Maria tem a cabeça decepada. Em seguida, o monstrengo pisa na cabeça de Sorai e por fim elimina Tezuka, que após todo o esforço que havia feito, já estava nas últimas. Dentro da nave, o nível de oxigênio se aproxima de zero. Enquanto as baratas ainda estavam vivas, o capitão usava o que restava de sua força para exterminá-las. Muito em breve, todos os que estivessem lá dentro seriam eliminados. Os poucos sobreviventes da tripulação finalmente conseguem chegar a Bug Zoom. Yoshikane e Toramaru decidem ficar de guarda do lado de fora, enquanto o restante investiga a nave. Mina acessa o sistema e descobre que a Bug Zoom enviou alguma coisa para a Terra há 10 anos, pouco depois de chegar a Marte. Nesse instante, eles escutam tiros e ao saírem da nave, encontram seus colegas baleados no chão. Shokichi agora precisa despertar seus poderes para se salvar e salvar o restante da equipe. Seu experimento foi realizado com um DNA da Vespa Mandarina Asiática, criatura responsável por causar o maior número de mortes acidentais. Diferente de uma abelha que pica apenas uma vez, a Vespa Mandarina pode picar várias vezes, até derrubar o inimigo. Já a Jinmuto é baseado no gafanhoto do deserto, um inseto migratório que desenvolveu pernas traseiras que o permitem saltar em escala humana um prédio de 9 andares. São as pernas mais poderosas do mundo dos insetos. Por fim, o inseto de Mina é o louva-a-Deus gigante asiático. Essa criatura é capaz de capturar sua presa com suas garras em forma de foice e em seguida a devora. O animal consegue comer sapos e até mesmo lagartos muito maiores do que ele. Após a transformação, o trio se une para exterminar aquelas baratas nojentas. Ao final da batalha, eles correm para retirar o sistema da Bug Zoom e retornar a Bugs 2. Enquanto isso, Cole se comunica com um daqueles monstros para saber como está o andamento da missão, e o animal afirma que tudo está acontecendo conforme o planejado. O inseto recarrega a fonte de oxigênio da nave e aponta uma arma para o capitão. Quase morto, Dojima descobre que aquela criatura na verdade é Moriki. Sua habilidade é baseada na Vespa Joia, que possui um ferrão especial, o qual ela usa para controlar as baratas. A mulher fingiu a própria morte para secretamente realizar o verdadeiro plano de Cole. O cientista havia enviado a tripulação para Marte com o intuito de levar um ovo daquelas criaturas para ser estudado na Terra. Ichiro também sabia do plano todo esse tempo. Após atirar no capitão, Moriki joga um jato de água na cara do rapaz, que acorda como se nada tivesse acontecido. Isso foi possível devido ao inseto com o qual seu DNA foi fundido. O mosquito Chironomídeo vive em regiões semiáridas da África Central e tem uma característica peculiar: ele nunca morre. Em ambientes secos ou sem oxigênio, esse inseto passa por uma criptobiose que o protege de qualquer fator externo. Mesmo se for aquecido a 200 graus Celsius por 5 minutos ou congelado a 270 graus negativos, ainda assim ele continua vivo e em contato com a água retoma suas atividades normalmente. Agora a dupla se prepara para retornar à Terra sem seus companheiros. O que eles não suspeitavam é que algo estranho acontecia na sala ao lado, onde Nanao estava. A garota, que teoricamente deveria estar morta, começa a ter seu corpo envolvido por uma espécie de teia. Ainda na Bug Zoom, o trio de sobreviventes recebe a visita de um drone controlado por Cole. O homem os parabeniza por conseguirem eliminar todas aquelas baratas e afirma que eles forneceram dados incríveis de batalha para o laboratório. Em seguida, Cole revela que Moriki e Ichiro estavam a bordo da Bugs 2 e a caminho de casa. A nave não voava antes porque Ichiro alterou o sistema. Ele conta que na primeira expedição a Marte, toda a tripulação da Bug Zoom morreu, mas a cápsula de escape que eles conseguiram enviar de volta para a Terra continha uma cabeça daquelas baratas. A partir da pesquisa feita com essas cabeças da Terraformers, a fusão do DNA humano com o DNA de inseto foi desenvolvida. Desde então, o governo passou a trabalhar secretamente em armas humanoides para exterminar as Terraformers. Cole afirma que ao obter um ovo daquelas criaturas, ele poderá desvendar os segredos de sua evolução. Antes de decolar, Ichiro se recorda de sua família e o motivo pelo qual ele aceitou aquela missão. O rapaz pertence a uma família muito pobre, sua mãe estava doente e ele sozinho precisava arrumar um jeito de sustentar seus vários irmãos mais novos. Como é muito inteligente, o rapaz decide trabalhar em uma pesquisa na Universidade
universidade para que em seguida pudesse vender suas descobertas para algum laboratório que quisesse patenteá-las. Assim sua família não teria mais nenhum problema financeiro, porém Ichiro acabou tendo sua pesquisa roubada por seu professor e o futuro de sua família foi arruinado. Para ele, naquele momento, dinheiro é a única coisa que importa. Já Moriki aceitou esse trabalho com o intuito de que as baratas se espalhassem pela terra e ela pudesse controlá-las. Dessa forma, a mulher poderia dominar o mundo e suprir sua ambição por poder. Nessa hora, o ovo gigante começa a eclodir e Moriki vai até lá receber as novas criaturas. Para sua surpresa, ao invés de uma, nascem duas baratas e elas possuem uma marca diferente em suas testas. Moriki injeta o soro em seu pescoço e usa seu ferrão especial para controlá-las. O problema é que essa segunda geração de baratas, descendente daquelas que foram controladas por Moriki, se tornaram imunes ao veneno da mulher. Ao invés de serem controladas, elas matam Moriki. A nave decola e aqueles insetos recém-nascidos começam a gritar, chamando por sua família. Ao ouvir o grito de socorro de seus filhotes, uma horda de baratas libera suas asas e sobem na aeronave. Alguns minutos depois, elas conseguem derrubar o veículo e Ichiro é empurrado para perto de um daqueles filhotes e está prestes a sofrer uma morte brutal. Porém, antes de ser golpeado, o rapaz se transforma no mosquito imortal e entra em criptobiose. Chokichi e seus amigos chegam ao local e são cercados pelas baratas, inclusive aquelas recém-nascidas que evoluíram. Após concluírem a transformação, o combate se inicia e os terráqueos começam em vantagem. Chokichi usa seus ferrões para nocautear aqueles monstros, enquanto Jin usa suas pernas poderosas para parti-los ao meio. Porém, quando as novas baratas mutantes entram na batalha, eles levam uma baita surra. Seus movimentos são diferentes e mais rápidos. É como se elas estivessem copiando o estilo de luta de seus adversários. Mina tenta atacar uma daquelas criaturas por trás, mas acaba tendo sua garra arrancada e usada para cortar seu próprio pescoço. Ao ver sua amiga morta, Jin injeta novamente o soro em seu pescoço e avança para o segundo estágio de sua transformação. Nesse novo nível de gafanhoto do deserto, Jin se torna ainda mais rápido e mais forte, mas ainda assim não é páreo para as baratas mutantes. Chokichi também injeta em si mesmo outra dose do soro para poder ajudar seu amigo. Juntos eles conseguem eliminar dezenas daquelas pragas. Porém, Jin continua aplicando o soro em seu corpo, o que traria danos irreversíveis a ele. Agora dotado de asas, o rapaz luta com as baratas em pleno voo e consegue eliminar todas elas. No entanto, ele está fraco e começa a sofrer os efeitos colaterais do medicamento. Após levar um golpe com um tacape de pedra, Jin é nocauteado. Enquanto Chokichi luta contra outras criaturas, o rapaz se levanta e aplica em si mesmo várias outras doses do soro. Sua aparência fica grotesca e ele está visivelmente fraco. Porém, antes de perder todas as suas forças, Jin consegue eliminar uma das novas baratas mutantes. Agora ele está completamente indefeso e Chokichi precisa protegê-lo dos ataques de seus inimigos. Nessa hora, Jin confessa que usou doses excessivas do soro, propositalmente, com a intenção de acabar com sua vida. Segundo o jovem, ele não tem nenhum motivo para retornar à Terra, pois todas as pessoas que ele amava já estavam mortas. Tomado pelo ódio, Chokichi ataca a barata mutante que ainda estava viva e tem seus ferrões arrancados. Quando a batalha parecia estar perdida, um inseto branco semelhante a um anjo começa a sobrevoar o local, espalhando um pó parecido com a neve. Todas as criaturas ficam imóveis, tentando entender o que é aquilo. Então Chokichi percebe que aquele é um inseto de Nanau, um bicho da seda. Jin desconfia que aquele era um plano da garota para eliminar aquelas criaturas, já que o pó liberado pela asa da mariposa é altamente inflamável. Ao descobrir que Nanau planeja se explodir, Chokichi tenta impedi-la. Ele voa em sua direção, mas a barata mutante pega uma arma e atira para cima, causando uma grande explosão. Chokichi também seria atingido, mas Jin reúne o restante de suas forças para voar até lá e salvar seu amigo. Ao olhar para baixo, ele consegue ver sua amada sendo engolida pelas chamas. Quando retornam ao chão, Chokichi se despede de Jin, pois não existe nenhuma chance de salvação para o rapaz. Como seu último pedido, Jin pede que Chokichi sobreviva e volte a salvo para casa. Afinal, Nanau se sacrificou para salvá-lo. Com o impacto da explosão, um copo de água cai no rosto de Ichiro e o rapaz acorda, porém junto com ele está uma barata que sobreviveu à explosão. Ao lembrar de sua família, Ichiro toma coragem e consegue matá-la. Do lado de fora da nave, Chokichi percebe que algumas baratas ainda estão vivas. Uma delas se aproxima e, sem nem mesmo se transformar, o homem consegue derrubá-la. Chokichi tem a oportunidade de matar a criatura, mas decide deixá-la viver. Quando entra na aeronave, ele se depara com Ichiro e deseja matá-lo, pois desde o início ele era um traidor. Porém, Chokichi acaba sendo salvo pelo rapaz, que atira em um monstro
que estava prestes a atacá-lo, então eles decidem usar a cápsula de escape e voltarem juntos para a Terra. Mas antes de ir embora, Ichiro libera as gravações da missão da Bugs 2 para todo mundo. Agora o projeto secreto do governo japonês foi revelado. Como um bom perdedor, Kou admite sua derrota e informa Sakakibara que venderá os dados da operação para alguma empresa internacional que esteja interessada em dar continuidade ao projeto e sumirá do mapa. O que ele não esperava era que sua assistente, na verdade, fosse uma agente do governo enviada para monitorá-lo. Sakakibara aponta uma arma para o homem e conta que, como a missão foi revelada para todo mundo, o governo japonês iria se eximir da culpa, dizendo que Kou foi o único responsável por aquela viagem de exploração e decidiu tirar a própria vida quando seus planos deram errado. No entanto, como um bom cientista, Kou sempre tem uma carta na manga. Ele possui uma barreira ao seu redor que o protege do ataque. Como vingança, o homem arranca o broche de sua jaqueta e lança a aranha robótica na direção de sua assistente. A criatura então libera um gás tóxico contendo o veneno da vespa mandarina, que quando inalada causa a morte imediata da mulher. Dentro da cápsula, Shokichi e Ichiro conversam sobre seus planos para quando chegarem à Terra. Ichiro pretende usar seus conhecimentos para se tornar um homem de sucesso. Já Shokichi tem uma única ambição: fazer uma sepultura para Nanao e todos os seus colegas que foram mortos em Marte. Em seguida, ele pretende retornar para aquele planeta. E vocês acham que algum dia a humanidade será capaz de exterminar as baratas mutantes e colonizar Marte? Ou aquelas criaturas jamais serão vencidas pelos humanos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!